Rony, se os nomes Jesus e Deus foram dados por homens, então as pessoas que congregam, estão em assembleias, estão em igrejas e templos, invocando por esses nomes, estão em falsa doutrina. Exatamente. E se os únicos nomes que salvam são os nomes verdadeiros do nosso Criador e de nosso Salvador Yahushua, então eu posso dizer que essas pessoas que invocam o nome de Deus e Jesus já estão condenadas? Já estão no inferno? Olha, nós que conhecemos e estamos nessa fé, seguidores de Yahushua, nós não emitimos julgamento a nenhum ser humano. Não dizemos quem vai ser condenado ou não. Nós não emitimos condenação a ninguém. Nós apenas reproduzimos aquilo que a palavra do Eterno diz. A palavra diz que a todos quantos o receberam quem? A Yahushua. Todos os seres humanos que o recebem, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos do Altíssimo, a saberem os que creem no seu nome. Então, a partir do momento que nós cremos no nome dele, nós recebemos um poder especial de sermos filhos do Eterno. Então, nós passamos de uma natureza animal à natureza humana e passamos por uma nova natureza espiritual. Nós adquirimos uma nova natureza, não aniquilamos a anterior, mas nós recebemos os frutos do Espírito através da nova natureza, que é o amor, paz, alegria, fidelidade, bondade, mansidão, longanimidade, domínio próprio, que são frutos do Espírito. Então nós adquirimos essa nova natureza a partir do momento que nós temos um relacionamento, uma comunhão com o Eterno. E o que o Eterno quer de nós é uma intimidade com Ele. É um relacionamento íntimo com Ele, e que Ele quer fazer de nós tabernáculos, templos vivos do Espírito de Yahushua. É isso que Ele quer de nós. E assim, então, a palavra diz também, em Atos 4,12, como eu já falei, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É a palavra quem fala. Não somos nós que julgamos ou dissemos quem vai ser salvo ou não. Então nós apenas anulamos o nosso entendimento, a nossa lógica humana, para poder entrar e entender realmente aquilo que o Eterno quer de nós através da sua carta para o ser humano, que é a palavra dele. É a carta deixada a nós. Então a palavra também diz, aquele que crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Yahweh. O unigênito Filho de Yahweh é Yahushua. Então, é isso que a palavra diz, né? Também diz que Isaías 52, versículo 6, por isso o meu povo saberá o meu nome, portanto naquele dia saberá que sou eu quem falo, e eis-me aqui. Então são vários os versículos, a palavra fala da importância do nome verdadeiro, em várias passagens bíblicas, da importância de se invocar um único nome, e de ter uma única adoração. Toda língua e todos os povos devem confessar, todo joelho deve se dobrar, e toda língua deve confessar Yahushua como um único Salvador. Rony, existem aquelas pessoas que acham que o nome não tem importância, que o que é importante são seus corações. Então, se é um coração brando, tranquilo, um coração bom, não importa o nome, porque o Eterno é onisciente. Então, não importa se ela está chamando de Deus ou Jesus, o importante para essas pessoas são seus corações. E que o Eterno sabe o que passa neles, e isso dará salvação para elas. Isso é coerente? Bom, a palavra não diz que a salvação vem por boa intenção, mas a palavra diz que a salvação vem pela aceitação do verdadeiro Messias, por obediência aos seus mandamentos, né? Primeiramente, aceitar aquele que fez o grandioso sacrifício por nós, aceitando, crendo, tendo um relacionamento íntimo com Ele, negando a sua natureza antiga, a sua velha natureza,
com os costumes, com a concupiscência da carne, negando, deixando, despojando de todo pecado, mentira, malícia, engano, dolo. Então, você vai passar das trevas para a luz de Augusto. Então, assim, o nome ele tem fundamental importância. Você me perguntou sobre pessoas que elas acreditam que o nome não tem importância, não é isso? Sim. Bom, se o nome não tivesse importância, o anjo não definiria o nome que iria ser dado, que a Virgem iria dar ao Messias. Se o nome não tivesse importância, nós temos uma fé firmada no Eterno. O nome, ele é a identidade espiritual do ser. Quando nós chamamos, quando você passa pela rua, você quer chamar o seu amigo Carlos. De repente você grita, Lucas. O Carlos vai atender? O Carlos não vai atender, porque você gritou Lucas. Na época, quando o profeta Ulial, corrompido com Elias, ele teve uma disputa com os profetas de Baal. Não sei se você conhece essa história bíblica. Bom, essa história foram mais de 400 profetas de Baal que acreditavam, que tinham uma boa intenção no coração. Esses profetas de Baal faziam vários rituais para o Deus deles, cortavam os pulsos, tinha todas as danças específicas, todo um ritual específico para o Deus deles. Eles acreditavam que Baal realmente era o Criador de tudo. Acreditavam que Baal era o nome do Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas. E Urial era servo de Ialvo. Urial corrompido com Elias. Era servo de Ialvo. Então a disputa foi entre o profeta de Ialvo, que era o Urial, o Elias, e os mais de 400 profetas de Baal. Então houve uma disputa, quem seria realmente o verdadeiro Eterno, que manifestaria naquele momento o poder e qual seria o mais poderoso. E algo se manifestou com grande poder e foi exterminado os mais de 400 profetas de Baal. Então a disputa foi através do nome, porque o nome de algo é muito poderoso e é o mais poderoso de todo o universo. E não há outro nome que possa ser comparado ao nome dele, porque este é o único nome. E qualquer outro nome que o ser humano crie para o Criador é um nome falso. Todo nome que não é original, vamos dizer, é pirata, não é verdadeiro, é errado. Existe a verdade e a mentira. Não existe um meio termo entre a verdade e a mentira. A palavra fala também que a fé é um dom do Eterno. Então, nem toda fé é dom. Quando a pessoa tem uma fé em algo que não é verdadeiro, não é um dom. Por isso que a palavra fala que nem toda fé é preciosa. Por que nem toda fé é preciosa? Porque nem toda fé é fundamentada na verdade. E a fé que não é fundamentada na verdade é algo humano, é algo carnal. A fé fundamentada na verdade é um dom que vem do Eterno. Então aquelas pessoas que creem na verdade é porque recebeu o dom de acreditar, recebeu o dom de crer. A partir do momento que recebeu o convite de algo, eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Ele tem batido na porta dos corações. Ele tem mostrado a muitas pessoas. Muitos que estão assistindo esse vídeo agora têm conhecido a verdade. A verdade, o caminho e a vida é Yahushua Mehushihai, o Messias. E não há outra verdade. O ser humano, ele sempre cria lógicas específicas para ele. Cada pessoa tem sua subjetividade, cada pessoa tem sua individualidade, cada ser humano cria a sua própria verdade.
cria seu próprio conceito do que é verdade, do que é mentira, do que é verdade para um e que não é verdade para outro. E acaba se esquecendo de que existe uma verdade absoluta, independente das verdades individuais, subjetivas, criadas por cada pessoa. E a verdade absoluta, independente da minha e da sua verdade, da verdade dos seres humanos, Yahushua é a verdade absoluta. Ele é a única verdade. A verdade que traz a salvação, a libertação, a visão verdadeira espiritual daquilo que é verdade, mentira, certo ou errado, do objetivo e da missão na vida de cada pessoa. É Ele quem traz a visão correta das coisas. É através dele, do nome dele. E nenhum outro ser espiritual que é invocado tem o poder para te oferecer tudo isso. Ou qualquer outro ser espiritual, é considerado impostor, ladrão e salteador, porque está tentando tomar o lugar do verdadeiro. Foi isso que o inimigo de nossas almas fez desde o Jardim do Éden, tentando enganar, iludir, tentando distorcer a verdade do Eterno, tentando mudar a verdade do Eterno em mentira, para que o ser humano adore a criatura ao invés do Criador, o qual é bendito eternamente. Então, desde o princípio da humanidade, o inimigo vem tentando o máximo possível tirar a honra, tirar o foco, tirar o ser humano do verdadeiro foco da vida, que é Yahushua. Para isso, ele inventou nomes diferentes, ele fez o ser humano ter ganância, ele criou várias artimanhas sedutoras para fazer com que o ser humano ficasse distante do seu Criador. E as religiões somente afastam o ser humano do Eterno. As religiões julgam, discriminam, mentem, roubam, destroem e preservam o ser humano no porão das trevas. Mas Yahushua veio para dar luz, verdade, sabedoria, libertação, salvação. Somente através dele. Então, quando as pessoas falam que nomes não têm importância, elas estão elas não estão tendo discernimento espiritual, em profunda treva e ignorância, porque nome é identidade. Identidade de um ser espiritual é algo muito sério. Cada ser espiritual se manifesta através de uma identidade específica, a qual nós não podemos negligenciar essa verdade. E o Eterno atende pelo seu nome. Obviamente, o Eterno é onisciente. Ele conhece a intenção dos corações humanos, ele conhece a pessoa que quer chamar por ele, ele conhece a pessoa que tem amor pela verdade, o Eterno também conhece. E a pessoa que tem amor pela verdade, ela vai buscar a verdade como um tesouro escondido, como um diamante precioso. E quando ela é apresentada para o verdadeiro doador da vida, o ser humano ele tem que entender que jamais o nome do seu Criador pode ser dado por homens. Se o cristianismo se as pessoas cristãs forem entender a história do cristianismo, a origem, eles vão descobrir várias coisas que muitas vezes não vão continuar na religião que tem. Várias distorções, blasfêmias, assassinatos, em função da religião, em função de dogmas, em função de manipulação, poder, exatamente. Agora, Yahushua veio para nos mostrar o amor, o perdão, o amor pelo próximo. Veio nos mostrar que quando nós tivermos um relacionamento mais profundo com Ele, Ele vai mostrar por que estamos aqui, para que estamos aqui e para onde vamos. Perguntas estas que filósofos
sempre tentaram chegar numa lógica, mas nunca alcançaram. Sempre ficaram perdidos nos seus conceitos. Porque o ser humano sempre, quanto mais conhecimento humano ele tem, mais perigoso fica para ele entender. Somente com o discernimento espiritual do eterno que o ser humano se firma na verdade. Porque a cada vez que as pessoas entram em mais profundidade na ciência, na matéria, elas acabam acreditando que cada um tem sua verdade. E desconsidera a verdade espiritual específica que nos leva à salvação. Então, qual mais a pergunta que você me fez? Se todas as pessoas que chamam, que invocam o nome Deus e Jesus, já estão condenadas, está determinado a ida para o inferno? Então, como eu disse, nós não emitimos julgamentos, nós só falamos o que a palavra diz. Como que a palavra diz que foi deixado o nome para que nós possamos invocar e ter um vínculo verdadeiro, nós estamos levando essa luz para as pessoas. Né? Nós estamos levando essa luz para as pessoas para que elas tenham oportunidade. Né? Mas nós não podemos dizer um vai, outro não vai, quem vai e quem não vai. Porque cada pessoa tem um tempo específico que o Eterno pode operar. Pode trabalhar dentro dos corações a partir do momento que o Eterno convida. E a pessoa aceita esse convite para o encontro verdadeiro do doador da vida. Então, como eu disse anteriormente, nem toda fé é preciosa, porque o dom que nos foi concedido foi de crer na verdade. E nós, pela graça do Eterno, fomos chamados para essa função, para essa finalidade, de manifestar a luz aos homens. E que desde 1999 o Eterno tem trabalhado, tem me usado para que possa estar levando essa verdade. Muitas pessoas não abrem os corações, muitas pessoas zombam, escarnecem, chamam de louco, de herege, mas o mais importante é que nós temos a plena convicção da verdade e que essa missão, como a palavra fala, que nós seríamos odiados por causa do nome, isso tem que ser cumprido, não só comigo, como todos os servos de Augusto espalhados. Então, como eu falei no exemplo do profeta Ulial, que corrompido como Elias, olha a disputa que foi feita com os mais de 400 profetas de Baal. E Ulial invocou Ial, os profetas de Baal invocaram Baal. E nessa disputa, vamos colocar ali que tinham várias pessoas, os profetas de Baal, com intenção boa no coração, com uma intenção, com uma fé inabalável no coração, com um desejo imenso no coração de que ele manifestaria naquele momento e que ele seria o verdadeiro eterno que ia provar para o Ulial. E na verdade, muitos com inocência no coração. O que aconteceu nessa disputa? Todos foram aniquilados, todos os profetas de Baal foram mortos naquela disputa. Então, Yahweh honrou o seu nome. Então, em Êxodo também fala: esse é o meu nome eternamente, o qual serei chamado, lembrado de geração a geração. Então, o Eterno, ele é imutável. O homem, ele muda a cada instante. Ele é instável, ele é mutável, mas o Eterno não. O Eterno é imutável. E a sua verdade também. E pode perguntar se você quiser. Rony, se tudo que acontece nessas falsas doutrinas são coisas vãs, essas festas também, de Natal, Ano Novo, festas de santos, as chamadas também tabernáculos,
O que você tem para dizer para todos os participantes, os que organizam, os organizadores de tais festas dentro desses templos de doutrina pagã? O que você tem para falar sobre essas festas, sobre as tradições errôneas? Então, essas tradições, esses dogmas, esses rituais vêm sendo cumpridos. Os membros têm participado disso há muito tempo, né? Isso aí vem de várias gerações, a participação de festas pagãs. Então, assim, todo tipo de ritual de festa pagã que não glorifica, que não adora, que não dá honra ao nome búdico, é uma festa que não deve participar, que não deve ser cultuado. Não deve participar porque todas elas têm uma simbologia, têm um significado. E se nós entendermos a fundo, um exemplo, a Páscoa, que é Pessa, no original hebraico, né? Que significa o quê? Passagem. Quando o Eterno enviou Yahushua, que é Moisés, corrompido como Moisés, para tirar o povo do Egito, eles passaram pelo deserto, até a terra que o Eterno prometeu que iria entregar para eles. Libertou do Egito, o qual eles eram escravos, e prometeu dar a terra prometida para eles, que é Canaã. Então eles passaram pelo deserto. E essa passagem pelo deserto se chama Pessa, que significa passagem. E a religião pagã tornou essa festividade algo abominável, como coelho de Páscoa, ovo de Páscoa, que tudo tem uma simbologia também mitológica para a adoração de deuses pagãos, assim como o Natal, né? Para a adoração do Nimrod, que foi um rebelde que construiu a Torre de Babel. Então, todas essas festas pagãs têm uma simbologia, qual nós podemos falar mais a fundo sobre isso. E várias outras festividades, como comemoração de Ano Novo no nosso calendário romano, né? Então, essas festividades pagãs, qual mais? Tem várias, né? Tem várias festividades pagãs. Não são pertencentes ao Eterno. Então, tudo aquilo que não tem pacto com o Eterno, nós não devemos também ter pacto. Nós devemos nos libertar, fugir das religiões pagãs, principalmente, como o Eterno diz: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de suas pragas e seus flagelos, que há de vir sobre a Babilônia. Babilônia espiritual, que é confusão, que é tudo aquilo que não tem parte com o Eterno. O Eterno tem tirado os seus servos da Babilônia espiritual para mostrar a verdadeira luz. No livro de Apocalipse fala de duas marcas: a marca da besta e o selo do Altíssimo, do Eterno. E o selo do Eterno não são dias específicos, não é um sinal concreto, visível. O selo do Eterno é o seu nome. É o seu nome selado na fronte, no entendimento, no pensamento, no coração do seu povo. O povo que foi comprado pelo preço de sangue no Calvário. A marca da besta são todas as marcas, sinais de Babilônia, de erro, de engano espiritual, de tudo aquilo que é contrário àquilo que o Eterno estabeleceu. Marcas, sinais na mente, no coração do povo que não conhece a verdade. E o Eterno tem tirado o seu povo do engano das trevas para o verdadeiro conhecimento. Então, o selo do Eterno é o seu nome. O povo, a roleal do Eterno espalhada, é selada com o seu nome. É o selo, é o sinal do Eterno na sua noiva. A noiva que espera o seu noivo. A noiva que o Eterno está adornando, limpando, purificando, preparando para o encontro com Ele.
Então essa noiva espera por um único noivo. Certa vez eu me lembro que eu indagando o Eterno, fazendo essa mesma indagação. Eterno, mas quantas pessoas não sabem do seu nome? Quantos milhões de pessoas não conhecem a sua verdade, não sabem do seu nome? O que serão dessas pessoas? E o Eterno falou comigo. Ele disse assim: uma noiva espera por um noivo. Se a noiva esperar por 2 noivos, ela não é uma noiva virgem. Ela não é uma noiva pura. Ela é uma prostituta. Assim, ele me disse que eu faço parte dessa noiva. Que eu faço parte desse corpo espiritual, como todos que invocam Yahushua fazem parte desse corpo, cuja cabeça é Yahushua. Desse corpo, ele direciona a sua noiva. Ele é o cabeça da sua noiva, assim como o marido é o cabeça da sua esposa. Yahushua é o cabeça da sua noiva, e ele está preparando o seu corpo espiritual para o encontro com ele. E essa preparação é libertar principalmente das idolatrias, dos enganos, dos erros, das trevas, das religiões. Todas as religiões estão entre elas. Ele está tirando o seu povo, um a um, limpando o seu povo, dando conhecimento da verdade, para que esse povo possa estar preparado para esse momento tão glorioso de passar da morte para a vida. Nós já passamos da morte para a vida. Teremos a vida eterna juntamente com Ele. Então Ele tem preparado esse povo com muito amor. Ele tem chamado, tem escolhido, Ele tem se apresentado para que possamos ter eternamente Yahushua juntinho da gente. Então, que possamos entender essa verdade, sair de todo tipo de Babilônia. Babilônia é confusão espiritual. Existia a Babilônia concreta, que era cidade, região específica. Hoje é considerada, biblicamente considerada, como confusão religiosa. Olha, diante de tudo isso que você disse, eu acho que acreditar na verdade é uma questão de bom senso, né? Na primeira Sagrada Escritura, se a única língua falada era o hebraico, por que hoje queremos que o nosso Criador ou o nosso Messias tenha nome latino ou grego? Né? É uma questão de bom senso. Se o nome dele desceu do céu, por que a gente vai chamar ele por nome dado por homem? Até os gregos são muito mais calorosos com o nome de seus deuses, porque simplesmente se fala Deus, eles não. Minerva, né? Atenas, Zeus, dentre outros. Eles não chamam eles de Deus ou a deusa. Não, todos eles têm nome.